Olá, pessoal! Somos o podcast Tu Conto Eu Conto. Meu nome é Maria Fernanda e sou uma das 3 apresentadoras que irão narrar esse podcast. Além de mim, ainda teremos a voz de Ana, Jéssica e Mariana. Iremos falar hoje sobre o gênero conto e usaremos de base o conto Amor, de Clarice Lispector. Clarice começa narrando, subindo em um bonde e refletindo sobre a vida e como ela tinha uma vida podendo se dizer completa, e mesmo assim se sentia extremamente infeliz, melancólica e insatisfeita com tudo ao seu redor. Em uma parte do texto, podemos citar que ela era batalhadora que vivia colhendo das próprias sementes do seu próprio trabalho, das suas próprias mãos. Ela também não se identificava com sua vida e se sentia estrangeira e intrusa de sua própria vida. Se sentia melhor quando tinha muitas tarefas para ocupar sua cabeça e quando não as tinha, se sentia perturbada por seus próprios pensamentos. Enxergava também situações cotidianas com muita melancolia e tristeza. A linguagem utilizada no conto é muito sucinta, usando que pode ser 3 diálogos. O primeiro que foi usado no conto foi o diálogo direto, que permite que os personagens entrem em contato de forma literária, e sua interferência pelo narrador é quase mínima. O segundo diálogo é o indireto, onde o autor resume as falas dos personagens de forma narrativa. O terceiro é o diálogo indireto livre, onde a terceira e a primeira pessoa da narrativa se fundem entre autor e personagem, podendo ser diálogo ou monólogo. No caso do conto Amor, de Clarice Lispector, o utilizado foi monólogo, onde a apresentação e a personagem fala consigo mesma e pensa alto. Um exemplo de como pode ser inserido na educação dos alunos é organizando saraus nas escolas, utilizando poemas de base para as apresentações, que podem ser artísticas, musicais ou lidas mesmo em forma de poema. E também utilizar o gênero conto em sala de aula da forma tradicional mesmo, utilizando os livros. Um exemplo de como o gênero conto pode ser inserido em sociedade é utilizar a iniciativa reciclada do Estado de São Paulo, a qual trouxe livros para as paradas de ônibus, a fim de que, enquanto as pessoas esperavam seu ônibus, também poderiam usufruir de uma boa leitura enquanto esperavam. Outra iniciativa é a troca de revistas nas salas de espera das clínicas por contos ou livros curtos, por conta de seu corpo textual reduzido e sua linguagem ser rápida, objetiva, mas também se atentando ao fato de estas pessoas terem um tempo limitado e pré-determinado por ser uma sala de espera. Mas voltando ao conto de Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma grande contista nacional, sendo reconhecida por inúmeros prêmios por conta de sua literatura. A Clarice utilizava de contextos cotidianos e banais para fazer uma grande reflexão acerca da vida e de si mesmo, já que a maioria dos contos de Clarice são monólogos, são em primeira pessoa. As personagens de Clarice são marcadas pela grande epifania, uma grande revelação, seja espiritual, seja principalmente psicológica. Nós sabemos que os contos de Clarice são narrativas, certo? Mas elas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a conhecer como conto. Geralmente, quando se fala em conto, a gente pensa em contos de fadas, coisas de final feliz, coisas simples, coisas que crianças são acostumadas a escutar. Mas Clarice já traz um tom mais melancólico, mais adulto, mais reflexivo. E aí a gente se pergunta, por que então que os textos de Clarice são chamados de conto? Por que você acha que Clarice é uma grande contista nacional? Durante os próximos capítulos do podcast, nós vamos desvendar as características dos contos, de todos os tipos de contos e principalmente do conto de Clarice. Vamos aprender por que Clarice é uma contista e todos os mecanismos linguísticos e textuais usados em suas narrativas.
Então, se você quiser saber mais sobre tipos de conto e sobre Clarice, deixe aí nos comentários o que você achou do conto Amor e por que você acha que ele é um conto. Até logo!